dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né, a uma nova semana, a nossa aula aí. E hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa matéria, só que agora a gente vai ver a gente já viu a parte dos aspectos físicos da Europa, localização, aspectos físicos. Vimos também a questão cultural e dos grupos, dos conflitos, né, separatistas que a gente já tinha visto da Europa oriental, vimos da Europa ocidental na última aula, e hoje a gente vai ver sobre a economia, tá? E dentro da parte da economia, eu já tinha até falado um pouco com vocês a respeito disso, quando a gente viu sobre o bloco econômico europeu, e mais para frente também vai vir falar sobre a União Europeia, tá? Mas por enquanto a gente vai estudar sobre a economia do espaço econômico europeu, lá na página 145 do livro de vocês, tá? E aí a gente vai iniciar falando das diferenças desse espaço econômico europeu. Quando que iniciou e que no espaço não quer dizer que todos os países da Europa sejam países desenvolvidos, né? E então a gente vai ver essas diferenças entre os países europeus, tá? A Europa, como que ela se desenvolveu sua economia, né? Os países europeus, né? Nos países ocidentais foram os que mais se desenvolveram e os que mais se destacam na economia europeia. Obviamente, a gente sabe disso porque a gente viu a respeito das regiões, as características das regiões da Europa, e vimos que a parte central da Europa, né, que é a parte do ocidental, é a mais desenvolvida. Isso aconteceu devido ao pioneirismo da Europa, principalmente da Inglaterra, na questão do desenvolvimento industrial. Foi na Inglaterra que surgiu a primeira revolução industrial, né? Eles foram pioneiros nisso, tanto que foram pioneiros também na civilização mais moderna. E depois, com a industrialização, se tornou mais urbano ainda, tá? Então, com o desenvolvimento da indústria, né, que é o fator, é o setor da economia que mais dá rentabilidade, né, do que o setor primário, né? Por quê? Porque os produtos do setor primário, eles possuem valores inferiores aos produtos do setor industrial, né? Então, por conta disso, e o setor industrial, ele te dá maior produção também do que o setor agrário. Então, mais rápido, né? Então, o setor industrial estraga, a durabilidade também é maior no setor industrial. Então, a questão da lucratividade, as perdas são bem menores também do que em relação ao setor agrário, que depende do meio ambiente, né? Depende da chuva, depende do sol, tá? Das estações do ano, do ambiente, do solo, né? Já a indústria não depende disso. Ela depende de ter energia e matéria-prima. Então, a indústria, ela vai atrair maior, ela vai dar mais lucratividade ao setor da economia, principalmente nos países, né, capitalistas, no mundo capitalista, tá? Dá mais dinheiro ainda, tá? Então, no livro de vocês, eu vou pedir para vocês marcarem o primeiro parágrafo aí da página 145 e depois as duas últimas linhas do segundo parágrafo, tá? Porque esse aumento da tecnologia, né, esse avanço da tecnologia, a modernização das atividades produtivas vai impulsionar
os outros países, além da Inglaterra, a também se industrializar e se especializar em determinadas indústrias, tá? E crescer também, assim como a Inglaterra cresceu em termos industriais, em termos econômicos, tá? E aí, no terceiro parágrafo, nas duas primeiras linhas, vocês vão marcar para mim, tá? Até o ponto. E depois, as três últimas linhas, que vai mostrar aí os países que menos se destacam em termos industriais, tá? Inclusive, vai ser apresentado para vocês aí nesse mapa da página 145 da Organização do Espaço Econômico Europeu. Observe que a parte central são os países mais desenvolvidos economicamente e em termos de industrialização principalmente, é o carro-chefe, tá? O restante dos países tem seu desenvolvimento, obviamente, mas não se destaca tão quanto a Europa Central. Alguns países aí, principalmente do mar Mediterrâneo, né, eles vão se destacar na parte da agricultura, tá? Vão destacar mais nessa parte da agricultura, principalmente a produção frutífera. Já a Europa do leste europeu ainda está se desenvolvendo. Devido ao atraso econômico que eles tiveram por causa do socialismo, eles ainda estão se desenvolvendo em termos industriais para que um dia se torne um destaque aí também na economia europeia. Mas é isso aí que vai causar as diferenças regionais econômicas na Europa, como ocorre também no Brasil, como ocorre nos Estados Unidos, né? No Brasil, na Europa, essas diferenças regionais vão estar mais a parte central em destaque, vamos botar em primeiro, segundo, terceiro lugar. A parte central seria o primeiro lugar, as partes periféricas, né, no entorno dessa parte central aí, seria o segundo lugar, e em terceiro lugar entraria o leste europeu, tá? Vamos botar assim para vocês poderem entender em termos de grau de hierarquia econômica, tá? Então, lá na página 146, a gente vai ver em termos da indústria aí, diretamente, como que a indústria se desenvolveu na Europa. Primeiramente, gostaria de lembrar a vocês, lá do período das grandes navegações, a Europa sempre foi pioneira em tudo, tá? Depois da descoberta da civilização na Mesopotâmia, que fica na Ásia, isso passou para os europeus e que desenvolveram melhor essa civilização, né, transformando em cidades reais. E depois disso, a Europa veio a se desenvolver um sistema feudal muito característico, né, de uma sociedade mais organizada, né, principalmente em termos econômicos. E posteriormente ela desenvolveu o transporte marítimo, né, o primeiro transporte marítimo assim deles, que levaria mais pessoas, né, e comportaria dias e dias de viagens pelos oceanos, que foi o período das grandes navegações. Nesse período, a Europa consegue adquirir todo vamos botar assim, o seu combustível para preparação de uma nova era, que era a era industrial. Que combustível seria esse? Ela descobre fontes de matéria-prima que ela não tinha em seu território e em grande abundância, e com preços muito baratos, porque praticamente de graça, né? Vamos dizer assim que seja até de graça, né? Porque eles descobriram aquelas terras, disseram que era deles, e a partir daí dominaram os povos que tinham lá, que eu estou falando do continente americano, da África também, eles fizeram a mesma coisa, e a partir dali eles tiraram as riquezas de que eles precisavam para desenvolver um futuro que seria a Revolução Industrial, né? Então eles adquiriram matéria-prima, tinham mão de obra abundante,
com certeza. E se não tinha, eles buscavam, né, como os escravos. E a questão do desenvolvimento do transporte, que facilitou o transporte das cargas para a Europa manufaturar. E a partir daí ela foi acumulando capital, acumulando riquezas, né? Esses países, dito países pioneiros nas grandes navegações, tá, gente? E a partir daí, com esse desenvolvimento, ela pôde investir numa tecnologia mais avançada, né, no desenvolvimento de uma tecnologia para a construção de máquinas, que iria impulsionar aí a Revolução Industrial. Isso se deu lá na Inglaterra, né, onde surgiu a primeira Revolução Industrial, obviamente. E a partir daí foi o boom da economia europeia. Eles tinham acumulado capital no período das grandes navegações e investiram na indústria, né, na formação da indústria aí, com esse dinheiro. E a partir daí eles se tornaram os países mais ricos do mundo. E depois, posteriormente, outros países europeus, né, também se tornando os países mais ricos e influenciando também os Estados Unidos e o Japão nesse sentido, tá? Então, eu vou pedir para vocês marcarem na página 146 o primeiro parágrafo, tá? Que vai explicar essa questão do como que a Europa iniciou a industrialização, quais foram os meios que eles utilizaram e quais os países que se expandiram depois da Inglaterra na questão industrial, que foram a Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda e entre outros países, tá? Outro fator também que facilitou aí a questão da indústria, porque eles precisavam do maquinário, mas precisavam de energia para fazer o maquinário funcionar. Ainda na primeira Revolução Industrial não se tinha descoberto a energia elétrica, né? Então eles precisavam de algo que fosse combustível. Como nós estudamos lá a respeito da Europa física e vimos que as grandes planícies da Europa, que em torno da Europa, da parte central, são montanhas. Então, na parte central da Europa, das planícies, é onde tem um acúmulo, que é uma grande bacia sedimentar, e acúmulo de sedimentos por longos anos vira petróleo ou carvão mineral. No caso dessa parte central, você tinha-se uma grande reserva de carvão mineral. E é a partir daí do carvão mineral que se utilizavam para gerar energia para as máquinas, né, das indústrias, tá? E também para gerar energia também para a sociedade, não só para a indústria, tá? Outra coisa também são os rios, né? Que os rios, como os rios da Europa são rios de planície, como eu falei com vocês, eles nascem nas montanhas e escorrem para as áreas mais baixas de planície, né? Também vão ser rios que não têm quedas d'água, o que facilita aí a navegação sobre eles, o que facilitou também o transporte de mercadorias de um lugar para o outro, de matéria-prima, né? Então, os rios também foram um grande impulsionador aí da Revolução Industrial. Então, foram os rios, o acúmulo de capital no período das grandes navegações, a questão do carvão mineral, né, em abundância, isso tudo, e também a mão de obra. Como que eles adquiriram a mão de obra? Atraindo as pessoas que estavam no campo para a cidade, ou seja, o êxodo rural. E aí você tem um desenvolvimento, né, um prato cheio, você vê direitinho a formação, né, dos elementos que precisa para a formação de uma indústria. E com isso, a indústria foi se desenvolvendo cada vez mais, né, até na Inglaterra no início e depois passou para outros países,
tá? No segundo parágrafo, eu pedi para vocês marcarem também, que foi outro fator que impulsionou mais ainda a indústria na Europa. Devido lá no período da Segunda Guerra Mundial, todos os países envolvidos na guerra da Europa, né, os países da Europa envolvidos na guerra, estavam devastados pela guerra, estavam totalmente devastados. Então, os Estados Unidos, como tinha saído vitorioso na guerra e não tinha tido grandes perdas, e o interesse dos Estados Unidos em não deixar que o socialismo, né, ganhasse poder, ele criou algumas estratégias de guerra, né, na Guerra Fria, nós já estudamos isso. Uma das estratégias de guerra foi o Plano Marshall, que é um plano econômico. Teve o plano militar, que foi a OTAN, né, para armar todos os países aliados no capitalismo, e o Plano Marshall, para ajudar economicamente todos os países que foram devastados pela Segunda Guerra, né? E aí a Europa se beneficiou disso. Com esse Plano Marshall, que foi empréstimos de dinheiro a juros baixos, né, fez com que a Europa impulsionasse mais ainda a sua indústria, tá? O que antes tinha tido uma queda por causa das guerras, agora ela passa a se reerguer totalmente aí, tá? Então vocês marcam para mim, por favor, o segundo parágrafo e o quarto parágrafo, o quarto parágrafo, né? Que vai mostrar aí a Alemanha como o principal parque industrial da Europa, né? Que é a parte central, e a Alemanha é o que mais se destaca, até mesmo hoje mais que a Inglaterra, tá? Então, marque aí para mim, por favor.